E o texto que eu queria meditar com os amados irmãos encontra-se no livro de Neemias, capítulo 9, versículo de número 6. E sendo breve, o texto nos diz: Tu só és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e Tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Meus amados irmãos, nesse capítulo 9 do livro que foi escrito por aquele que foi um dos governadores de Judá e também copeiro do rei Artaxerxes Neemias, nós vemos o ajuntamento dos filhos de Israel, onde eles encontravam-se de jejum, cobertos de pano de saco e com areia em suas cabeças. Isso se devia ao fato de que os filhos de Israel estavam em profundo arrependimento pelos seus pecados. No capítulo em questão, a palavra do Senhor nos mostra que os filhos de Israel se apartaram de todos os estranhos, ou seja, de todos os estrangeiros, de todos aqueles que não faziam parte do povo de Deus. De seguida, eles leram o livro da lei de Deus, oraram ao Senhor, fizeram confissão pelos seus pecados e logo após adoraram ao Senhor. E como eu li no versículo 6, eles adoram ao Senhor dizendo: Tu só és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e Tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. E o tema dessa breve palavra que eu queria trazer para os queridos irmãos é o Deus que nós servimos. E, obviamente, que falar sobre o nosso Deus não basta só uma palavra, vale toda uma vida. Afinal de contas, é isso que nós fazemos, né? Dia após dia falamos desse grandioso Deus. E, meus amados irmãos, nosso Deus é real. E isso é um fato. E Deus não nos criou e nos abandonou. Não, Ele nos criou e quis ter um relacionamento verdadeiro com cada um de nós. E não só conosco, mas com toda a sua criação. A palavra do Senhor nos diz no livro de Jó que os corvos, quando estão com fome, clamam ao santo nome do Senhor. A palavra de Deus ainda nos diz que os montes, os cedros, as árvores, os anjos, tudo quanto tem fôlego louva o santo nome do Senhor. Tudo por meio dele foi feito e a ele pertence, seja nos céus, seja acima dos céus dos céus, na terra, debaixo da terra, até o mais profundo mar, não há nada que não tenha sido feito por nosso maravilhoso Deus. E ao longo da história, do início até hoje, desde o ano 0 lá em Gênesis, até hoje, ano 2025, depois de Cristo, é interessante que Deus vem se revelando ao mundo. Deus criou o homem e ao longo do tempo nós vemos Deus se revelando aos homens através dos homens. Deus é Deus. Ele, se quisesse, podia muito bem pregar ao povo para que se arrependesse, mas Deus quis usar homens para pregarem a homens, homens para ensinarem homens, homens para serem sua boca diante dos homens. E Deus nunca ocultou a sua grandeza e nem os seus feitos. Ao longo da história, nós vemos Deus fazendo grandes coisas. Enquanto existirem céus e terra, os céus e a terra contemplarão a grandeza desse Deus, o Deus vivo, aquele que foi, que é e que será, aquele que fez, que faz, que fará, o que veio, o que há de vir, o que tem o domínio, o que tem tudo, tem todo o poder, e que dele, por ele, para ele são todas as coisas, glórias, pois, eternamente a ele. E Deus nunca quis se esconder da sua criação. Em Jeremias, através do seu servo, ele diz: buscar-me-eis e achar-me-eis. Deus nunca quis se ocultar de nenhum de nós. Tanto que ele deu ao homem a capacidade de escrita e ordenou aos homens, a geógrafos, que ele ordenou para escrever as suas escrituras, para que nós o conheçamos, para que nós saibamos do conhecimento do passado, do presente, do futuro,
e para que nós saibamos como convém buscá-lo. E de tantos escritores que Deus levantou, um deles foi o saudoso apóstolo de Cristo chamado Paulo, escritor de 13 cartas do Novo Testamento. E Paulo, em Romanos 15, versículo 4, ele escreve dizendo: tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo quanto foi escrito onde? Na palavra do Senhor, na Bíblia, para o nosso ensino foi escrito. Mas ele não terminou aí, ele terminou dizendo para que pela consolação e paciência das Escrituras nós tenhamos esperança. Meus amados irmãos, as Escrituras consolam. Através das Escrituras, o Espírito Santo nos leva à capacidade de adquirirmos fé em Cristo Jesus e crermos que só nele há salvação. Ler e ouvir as Escrituras aumentam a nossa fé. As Escrituras nos levam ao conhecimento do Senhor e as Escrituras também nos ajudam a vencermos as tentações desse mundo. E como exemplo temos nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tentado no deserto, as 3 vezes ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. É pelas Escrituras, meus amados irmãos, é pelas Escrituras que nós adquirimos o conhecimento necessário para vencermos esse mundo. O apóstolo João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 5, dizendo: quem é este que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Só vence o mundo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E como chegamos a crer nisso? É pelas Escrituras. O apóstolo João escreveu lá em João 20, 31, que tudo quanto foi escrito na Bíblia a respeito de Jesus foi escrito para que nós creiamos que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus e que assim sendo nós alcancemos vida nele. Por isso convém-nos atentarmos, meus amados irmãos, a um consistente estudo da palavra do Senhor. E quando nós nos aprofundamos na palavra do Senhor, quando nós nos aprofundamos na Bíblia, a vida nesse mundo imundo e perverso torna-se muito mais fácil, pois nós sabemos que estamos firmados no Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus que com forte vento abriu o mar vermelho, de sorte que o mar ficou em terra seca, o Deus que abriu o rio Jordão, de sorte que o rio ficou em terra seca, o Deus que em resposta à oração de Elias mandou fogo do céu, o Deus que com o grito do seu povo derrubou as muralhas de Jericó, o Deus que dá vista aos cegos, dá voz aos mudos, dá audição aos surdos, que pela orla das suas vestes faz fluxo de sangue que jorrava por 12 anos parar. O paralítico pode até estar há 38 anos sem andar. Ele chega, diz: paralítico, toma tua cama, levanta e anda. E o paralítico toma a cama, levanta e anda. O Deus que pela majestade do seu poder veio a esse mundo, sofreu por nós, morreu, ressuscitou e breve, muito em breve ele vem. Glórias a Deus. Nós devemos viver com pleno conhecimento do Deus em que servimos. E se nós cremos verdadeiramente nesse maravilhoso Deus que dia após dia adoramos, nós não abandonaremos por nenhuma coisa nesse mundo. Às vezes, abandonamos a Deus por coisas desse mundo, mas Deus nos convida a crermos verdadeiramente no seu poder. Lá em Apocalipse, uma expressão que a palavra do Senhor usa muito é ao que vencer. Deus diz: ao que vencer herdará tudo isso, ao que vencer, aquele que permanecer até o fim será meu filho, eu serei para sempre seu Deus. E no mundo o vencedor é aquele que se acha mais influente, aquele que se acha mais rico, aquele que se acha com mais bens materiais, mais famoso. Mas para Deus um vencedor é aquele que permanece até o fim, crendo, suportando as aflições que suportamos por sermos verdadeiros servos do Senhor, com alegria e às vezes com choro, mas suportando e persistindo, crendo nele. E nós devemos viver crendo verdadeiramente nesse Deus. Nós somos humanos e muitas vezes, como humanos, carregando essa natureza caída e pecaminosa de Adão, nós somos medrosos e às vezes frágeis.
E por isso é que o Senhor nos deixou as Escrituras, para que nos fortaleçamos nele, para que saibamos que o Deus que nós servimos, o Deus que nos tirou do charco de lodo, o Deus que nos chama pelo nome, o Deus que quando estávamos perdidos no mundo teve misericórdia de nós e nos transformou. O Deus que quando estávamos sozinhos, desamparados, sem pai, sem mãe, solitários, sem esperança, com medo, Ele nos deu sua mão. Que Deus incomparável. E que cada um de nós saia nessa noite crendo cada vez mais nesse Deus. Sabemos que a caminhada com Deus às vezes é uma caminhada de espinhos. Jesus disse que a porta é estreita e que o caminho é apertado, mas Ele também prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Saia nessa noite com o desejo de querer se consagrar mais e mais a Deus. Terminando lá em Lucas 12, Jesus, no versículo 34, ele diz: onde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Se Cristo for o nosso maior tesouro, Ele será o dono do nosso coração. Jesus, questionado por um doutor da lei qual seria o maior e grande mandamento, ele diz: amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e todas as forças. Amar a Deus de todo o coração remete a termos a Deus como tudo para nós, pois o coração é o centro de tudo quando temos. Amar a Deus de toda a alma remete a amá-lo independentemente das emoções e dos sentimentos. Amar a Deus de todo entendimento remete a amá-lo com tudo o que sabemos, com nosso conhecimento e submetermos ao conhecimento da sua palavra. E amar a Deus de todas as forças remete a não amar somente por palavras, mas também com atitudes. E Jesus disse que nós devemos amar assim a Deus, com tudo quanto temos, nos firmarmos nele. Venham as lutas, venham as aflições, suportarmos, pois cremos num Deus verdadeiro e que Ele breve e muito em breve Ele vem. Eu agradeço pela oportunidade.